Como é que não é nesse o termo, mas eu vou usar. Como é que é ter nas mãos a vida da pessoa? Isso deve ser uma loucura pra cabeça. É muita responsabilidade. Hoje eu graças a Deus, hoje eu não penso mais assim. Hoje eu não penso assim, a vida dela está nas minhas mãos. É muita responsabilidade, eu não sou Deus. Então assim, eu sei que eu tô ali como uma profissional, né? Eu sou médica, emergencista. E o meu ofício é estar ali dando o meu melhor, nas melhores condições que eu tenho, até eu ter condições melhores de fazer melhor ainda. Porque muitas vezes você não tem todos os recursos que você precisa. Então eu trabalho no SUS, desde que eu me formei eu trabalho no SUS, não abro mão. Eu trabalho em hospital particular, mas eu também trabalho no SUS, em que a gente não tem todos os recursos que a gente precisa, eu não tenho todos os recursos que eu aprendi na minha residência, que eu tinha tudo, na residência eu tinha tudo. Tudo que eu precisava eu tinha. E aí eu aprendi, principalmente na pandemia, a não me culpar por coisas que não são a minha culpa, sabe? Mas qual foi o processo para conseguir chegar nesse muito longo. nível? Até hoje eu falo, é fácil a gente falar, na hora às vezes a gente não sente tanto assim dessa forma, né? Mas foi muito duro, tanto que quando eu formei, eu ficava apavorada o tempo inteiro, com medo, assim, sabe? Você fazia alguma coisa, você tinha medo da consequência da sua ação podia gerar. E aí, quando eu entrei na residência, no primeiro ano também, o primeiro ano da residência é caótico, assim. É caótico. Você se sente que você não sabe nada. Porque você entra num local, né? Eu fiz residência na USP. Você chega num local que as pessoas sabem muito. Você tá ali começando sua jornada. Você sente que você não sabe nada. Que você tem que estudar muito e você não tem tempo para estudar porque você trabalha muito. Enfim. Então, esse primeiro ano é difícil, mas aí você vai amadurecendo. Aí no segundo ano melhora. Então você vê que você vai evoluindo, então que você vai amadurecendo sua cabeça. Aí no último ano você tá um pouquinho melhor, e aí quando você vai pra prática clínica, eu acho que é uma melhoria contínua. Mas na faculdade eles te preparam, eles devem te preparar, obviamente, pra quando não dá certo o atendimento, quando a pessoa morre, né? Isso aí funciona ou é na prática mesmo que tu vai entender a lidar com esse sentimento? Olha, eu vou ser sincera, eu não aprendi isso na faculdade. E eu confesso que todas as pessoas que convivem comigo, uma das maiores queixas é essa. Você não aprende isso na faculdade. Você não aprende a lidar com as suas emoções, você não aprende a como lidar em situações de estresse intenso, você não aprende como... Até sim, você tem uma aula lá de como dar as más notícias. Você vai ter uma aula em algum momento, né? Vai ter. E aí você tem uma aula de como dar as más notícias, mas tá bom, mas e na hora? Não é um script como dar uma má notícia. Você virar pra uma pessoa e falar: olha, seu pai morreu, seu filho morreu. Não é assim. Eu segui o protocolo. Tem um protocolo que chama Spikes. Eu segui o passo a passo do Spikes. Não é. Na hora você nem lembra que o protocolo existe. Então, tudo isso são coisas que você deveria ser treinado, mas que infelizmente muitas vezes passa batido. E aí você vai pra prática e na prática você sofre muito no início, né? Sofre bastante. Então muita gente acha, não, ser médico o médico ganha bem e tal. Ser médico é muito difícil. Então é muito difícil, né? É uma carga emocional muito grande, né? E uma responsabilidade muito grande. Em algum momento tu pensou em desistir? Desistir de fato, não. Mas eu já me vi, assim, muitas vezes me perguntando por que eu tô fazendo isso. Principalmente na pandemia. Então, assim, quando você... Tem umas situações na medicina que você vive que você fala assim, não tô acreditando que eu tô vivendo isso, assim. De situações trágicas, né? Catastróficas, de você ver famílias sendo destruídas. Mas aí é um momento de você parar e se reconectar com o seu propósito, né? Então, a gente acha que propósito é balela, né? Assim, propósito de vida. Não, mas propósito, pra mim, nada mais é do que colocar seus valores à frente, né? Então, até o significado da palavra propósito do latim é essa. Colocar seus valores na frente. Então, todas as vezes que eu me vi assim nessa situação, eu parei, sentei e refleti por que eu tô fazendo isso? Quais são os meus valores intrínsecos que eu coloco na minha profissão? Como eu falei, eu não sou Deus, eu não consigo resolver o mundo, mas o que é o melhor de mim que eu posso dar nessa situação que eu dei? O que eu fiz de bom? Não só olhar aquela coisa de olhar o copo meio cheio, né? Assim, ou meio cheio ou meio vazio. A gente tem a tendência de olhar sempre meio vazio, mas às vezes ele tá meio cheio. Às vezes o paciente foi embora, né? Mas você conseguiu dar o melhor cuidado que ele podia naquele momento de partida. Você conseguiu acolher a família. Você conseguiu ser um ser humano. Às vezes você tá ali como médico, mas a família nem quer um médico. Ela quer um ser humano. Ela quer uma pessoa que olhe no olho dela, que seja empático, que seja cuidadoso, que não se desespere, que não chore junto ali, né? Enfim.
Isso atrapalha a vida pessoal? Essa rotina de ver tanta coisa, de pessoas doentes, famílias chorando, isso... Imagino que seja diário isso na tua vida, né? Tu vê isso diariamente. Isso atrapalha a tua vida pessoal? Poderia atrapalhar, mas eu não deixo atrapalhar. Assim, poderia. Muitas... Então, ao longo da minha jornada, eu fui desenvolvendo formas de me blindar. Então, pra mim... Eu acho que você precisa de válvulas de escape para que você não desconte toda essa carga energética em outras pessoas. Porque você recebe muita carga energética durante o dia. Do paciente, da família, do estresse do local de trabalho, daquela... Assim, às vezes você tá no pronto-socorro... eu trabalhei em pronto-socorro de alta complexidade e também de baixa complexidade. Nos dois ambientes, às vezes tem o desafio do paciente não entender muito o que você faz. Então, às vezes você tá ali atendendo... um resfriado e ao mesmo tempo você está cuidando de um paciente que está com um trauma super grave na sala do lado. Você é o mesmo médico que está fazendo as duas coisas. Então você tem que virar a chave o tempo inteiro. Tipo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E às vezes é um paciente que não tem a consciência de que você demorou ali 30 minutos para liberar ele porque você estava ocupado com uma coisa super grave. E aí essa pessoa vem com uma carga energética enorme em você, brigar, discutir. Então, assim, você passa por isso o dia inteiro. Se você for bater de frente durante o trabalho, você não vai trabalhar. Certamente, o gestor do seu pronto-socorro não vai te querer lá. Se você for um cara brigão, né? Ou grosseiro. Enfim, você provavelmente não vai conseguir continuar no seu trabalho. Então, você vai absorvendo muita coisa em você. E aí, se você já chega em casa à noite, então, a gente geralmente tem essa tendência, né? Como ser humano, de externalizar para o elo mais frágil. Então, em casa, às vezes você acaba sendo grosseiro com seu parceiro, ou sua família, sua mãe, seu pai, seus amigos. E aí, assim, isso vai destruindo relacionamentos. Você vê, assim, no meio médico você vê. Pessoas que têm muita dificuldade de ter relacionamentos sólidos, né? Tanto de amizade, mas mais importante mesmo como casal mesmo, assim, a construção do matrimônio é mais difícil na medicina. Tanto que você vê muito médico casando com médico. Você fala, as pessoas se entendem. Mas não deveria ser assim, né? Você é uma pessoa normal. Você é uma pessoa que você escolheu fazer medicina. Existe muita solidão entre os médicos? Muito. Uma reclamação frequente? Muita solidão, muita solidão. Tanto que tem esse comportamento, assim, de acabar todo mundo, assim, médicos se relacionando com médicos ou com outros profissionais de saúde, porque tem a tendência de entender que só aquelas pessoas vão entender o que você faz. Sendo que isso pra mim é uma das coisas que eu mais abomino, assim, que eu acho que não tem nada a ver. Tipo, você vai me olhar e vai falar, médica. Não, pô.